Olá, espero que estejam bem. O meu nome é Luiz Felipe Siquinel, eu sou atual ex-membro do PET de Ciências Sociais aqui da UFPR, sou bacharelando em Antropologia e Arqueologia pela nossa universidade. Eu me chamo Márcio, eu sou integrante do PET de Ciências Sociais, estou no bacharel em Sociologia no momento. Hoje nós estamos aqui nesse novo episódio do PETcast. Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que colaborou bastante para a formação de vários dos nossos colegas aqui na UFPR, a doutora Bárbara Caramuru Teles. Bom, queria cumprimentar todas e todos e todes e agradecer o convite para estar participando do podcast hoje. Confesso que eu estou um pouco nervosa, então, enfim, espero que eu possa colaborar com vocês hoje. Para iniciar, né, a gente fala um pouquinho do currículo. Então, a Bárbara tem um currículo bem extenso, né? Iniciou a carreira acadêmica na graduação em História aqui pela UFPR, defendendo o texto Egito na Encruzilhada da Secularização, de Gamal Abd al-Nasser, A Primavera Árabe, em 2014. Seguindo para o mestrado em Antropologia Social, defendendo a monografia La Tierra Palestina es más cara que el oro, Narrativas Palestinas em Disputa, isso em 2017, sendo orientada pelo professor Lorenzo Macagno, também aqui na UFPR, né? O doutorado já foi defendido na Universidade Federal de Santa Catarina, com a tese La Resistência Palestina es Mujer y Está Furiosa, Palestinidades em Diáspora a partir de marcadores sociais da diferença, uma análise interseccional, isso em 2023, orientada pela professora doutora Letícia Cesarini. Também realizou estágio pós-doutoramento aqui na UFPR em 2014, enquanto estava como professora substituta no Departamento de Antropologia e Arqueologia. Ainda tem especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, concluída em 2019, graduação em Sociologia, concluída em 2023, e uma especialização em Andamento, em Direitos Humanos e Movimentos Sociais, essas últimas três, pelo Centro Universitário Internacional de Curitiba, a Uninter. Atualmente, a Bárbara é servidora técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da UFPR e é professora vinculada ao programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da universidade. Fora as outras várias coisinhas que ficaram de fora por hora, mas acho que vão aparecer também durante os diálogos. A primeira questão que a gente sempre usa para iniciar os podcasts é como surgiu o seu interesse pelas ciências sociais. Mas nesse caso, são em dois momentos, né? A pergunta que tem que vir em duas partes. Então, como veio o interesse pela história e como que foi se direcionando para a antropologia? Tá, essa pergunta é difícil, né? Eu ainda sou marxista, eu acho que é uma resposta que responde bastante coisa, e eu acho que o meu interesse em ciências sociais esteve ligado bastante a essa perspectiva enquanto militante, enquanto uma pessoa que, enfim, né, que acreditava na luta de classes e que estudava a teoria marxista. Isso muito cedo, porque eu comecei o processo de militância, eu tinha 13 anos, na verdade, quando eu virei presidente do Grêmio na escola. Mas isso tudo também é um pouco culpa da minha irmã, que muitos de vocês já conhecem, também é professora na UFPR, que dá, né, história do pensamento econômico, né, para vocês. Que também, essa sim, é uma marxista ortodoxa, né, e é a irmã mais velha, e o papel de irmã mais velha foi me iniciar na política. Então ela era um pouco mais velha, e quando eu entrei num colégio grande, já entrei no Grêmio, na quinta série, e depois virei presidente do Grêmio. E aí eu acho que o caminho meio natural foi me direcionar para humanas, já que eu tinha entrado, enfim, né, na militância, nos partidos políticos muito cedo, quando você começa a estudar, né? Uma coisa eu acho que é quando você estuda o marxismo dentro da universidade ou na escola, ou, né, as outras linhas do pensamento sociológico, mas enquanto estudante, e outra coisa é quando você constrói isso a partir ali enfim, da vivência, né? Então, eu tive uma vivência muito grande no movimento Passe Livre, no MPL, na época inclusive, que tem a fundação do MPL em Curitiba. Desses processos, né, muito vinculados ao movimento estudantil, mas que, obviamente, a gente sempre estava pensando a luta de classes, a igualdade de direitos, e o movimento natural foi me aproximar da sociologia. Mas eu acho que até por uma insegurança familiar, sendo filha de professora, e a minha mãe cresceu dizendo pra gente que a gente tinha que ser funcionário público, mas não podia ser professor, o que é uma ironia, porque as duas filhas se tornaram professoras, mas hoje ela brinca que a gente acertou, porque aí pro seu universitário pelo menos tem uma renda melhor. Né? Então, nesse meio, eu acho que, assim, pensando numa segurança financeira mesmo, e como eu também ainda era muito jovem, gostava muito das humanidades em geral, eu achei que a escolha por fazer uma graduação em História era mais pragmática e que tinha um campo de trabalho mais vasto, e eu achava que eu gostava das duas coisas de
forma muito igualitária. Com o tempo eu fui descobrindo que não, né? Que eu gostava muito mais de ciências sociais, né? Desculpa os amigos historiadores, mas ciências sociais é muito mais divertido, né? Eu brinco, né? Tem ritual e bruxaria, né? Na história. É difícil competir com isso, né? Então, assim, teve esse processo que eu acho que é uma escolha muito difícil, né? Eu vejo agora, tendo um filho que está fazendo vestibular, como que a gente é muito jovem quando decide a nossa carreira universitária. E é uma escolha muito complexa, eu acho, né? Então, mesmo gostando de história, quando eu entrei na graduação, eu fui percebendo que, na verdade, eu realmente gostava mais da área de ciências sociais, e aí descobri um campo que eu nem fazia ideia que existia, que era a antropologia. Inclusive, tendo aula, minha primeira disciplina de antropologia cultural foi com o Lourenço Macanho, que depois foi meu orientador. Então, acho que é isso, assim, foi esse processo. Aí, no mestrado, eu troquei de área e fui para antropologia de fato. A sua carreira acadêmica, ela acaba por cercar a região, principalmente do Egito e da Palestina. E a gente queria saber um pouquinho como que surge inicialmente esse interesse de pesquisa. Então, também foi através da experiência da militância política. Eu sou filiada em um partido político, e em 2008 para 2009, teve um dos genocídios, né, em Gaza. O partido organizou uma denúncia, né, assim, na verdade o partido se uniu a um processo de denúncia que estava acontecendo de vários outros grupos políticos em Curitiba, e teve uma manifestação que foi aquela manifestação clássica da Santos Andrade ali, a Boca Maldita, e eu fui porque os colegas do partido chamaram. Aquele negócio também, né, que hoje a gente faz muita crítica, inclusive, né, da esquerda abraçar várias causas humanitárias. Hoje a gente faz a crítica ao humanitarismo, né, não a abraçar causas das minorias, mas às vezes a esquerda escorrega e erra várias vezes nisso, né? Mas nesse meu lado foi uma experiência extremamente positiva, porque foi a partir desse olhar do partido para a denúncia do genocídio na Palestina que eu fui participar de uma manifestação, e isso eu acho que eu não lembro se era dezembro de 2008 ou janeiro de 2009. Eu até brinco hoje com os meus amigos, assim, o meu processo de conversão foi ali de 10 quadras, né? Então eu não sabia nada de Palestina quando eu cheguei na Santos Andrade. Eu fui simplesmente por essa questão, assim, de solidariedade de esquerda. Quando chegou na Boca Maldita, a gente queimou a bandeira de Israel, e eu já queimei junto, sempre fui muito radical. Então ali findou ali o meu processo de adesão à causa. E aí, a partir disso, eu comecei um processo de formação muito individual, porque não tinha, até hoje são muito escassos pesquisadores da área, né? Aumentou muito, mas nessa época não tinha ninguém dentro da universidade. Comecei estudando individualmente, aí depois, na história eu não tive orientação para trabalhar com tema, e por isso que eu trabalhei com o Egito, na verdade, foi um tema secundário, e foi uma forma de manter um pouco ali afinado as discussões de panarabismo, de nacionalismo e de identidade, mas foi assim, foi a opção que teve no momento, né? Eu fui para a UF fazer uma formação lá no Núcleo de Estudos de Oriente Médio, que eu faço parte desde então, né, desde 2012, e lá que eu comecei a construir as bases mais sólidas para fazer essas pesquisas. E aí fiquei 3 anos num projeto do professor Leandro Gordoff, no Direito, que era Direitos Humanos em Ação. Aí ali eu comecei, de fato, a pesquisar sobre Palestina, e só no mestrado que eu consegui ter um projeto voltado para isso. Acho que é parte fundamental, assim, do nosso cotidiano, acho que tanto como antropólogo, mas cientistas sociais no geral, assim, onde as pesquisas, elas partem desses interesses do cotidiano, né? Elas vão vindo desse dia a dia que a gente tem. Acho que é muito disso que a gente costuma praticar, assim, né? Acho que eu, nas minhas pesquisas, o Márcio, dele, enfim, os nossos outros colegas do PET também seguimos por esses caminhos, assim, né? O assunto vem de onde a gente menos imagina, né? Pois é, muitas vezes as pessoas, inclusive as pessoas palestinas com quem eu trabalhei, né, sempre tinham um primeiro momento que era indagar qual era a minha ascendência. Se eu era palestina, por que eu queria pesquisar isso? Se eu era do Mossad, né, eu tinha botava no paredão para ver, né, se eu era alguém confiável ou não, porque realmente chamava atenção, né, por que você quer pesquisar isso, por que você se envolveu tanto com o tema. Mas, de fato, foi, acho, uma questão de solidariedade, que é muito importante. Eu acho que a gente erra bastante nos processos, né, enquanto é muito difícil você partir da militância para a academia ou fazer esse movimento caminhar junto de uma maneira que seja produtiva das duas áreas, entendendo o rigor científico e, enfim, e não se desprendendo também das ruas
que eu acho que é algo muito importante de ser mantido, que é onde modifica muitas vezes as coisas, né? Na rua, a gente pode ver pela atualidade, mas eu acho que, assim, hoje eu vejo que foi uma trajetória nesse sentido, né, de aliança entre política e universidade, que foi muito produtiva, porque eu acho que consegui traçar uma carreira acadêmica, ao mesmo tempo que consegui me manter dentro da política, também de forma respeitosa com os meus interlocutores, né? Sempre, claro, né? Essa acho que foi a parte mais difícil do trabalho, né? Sempre ponderar e esse pisar em ovos, assim, para você saber como conciliar as duas coisas. Já no seu TCC, você indica, né, a intenção de continuar os estudos sobre as comunidades palestinas, né? E nesse caminho, você vai para o Chile desenvolver a sua pesquisa de mestrado, na sua pesquisa de campo entre 2015 e 2016, onde você discute essencialmente as questões em torno das identidades palestinas. Então, como você tomou a decisão de ir para o Chile e quais foram as principais dificuldades estando no Chile? Bom, a decisão de ir para o Chile, mais uma vez, foi algo bem pragmático. Acho que isso é uma coisa que eu sempre converso com os alunos, né? Como é importante a gente entender também a instituição que a gente está, até para submeter projetos, para, enfim, indicar temas de mestrado. Uma coisa que eu sabia é que a universidade nunca dispunha de muitas verbas, então ir para a Palestina até hoje. Então ir para a Palestina, eu sabia que era algo assim muito difícil de custeio pela universidade. Eu já tinha vivido a experiência de fazer uma mobilidade dentro do país e mesmo assim foi um processo super difícil, porque quando eu fui para a UF, eu consegui entrar numa brecha de edital, porque eu fui convidada para ir para a pós-graduação da UF, mas eu consegui a saída sem bolsa, e aí depois tive que recorrer ao reitor e falar, olha aqui, não tem ninguém pesquisando Palestina, então eu tenho um filho, sou mãe, você dá, por favor, para me dar uma bolsa para ir para lá? E aí foi desse jeito, né, batendo na porta do reitor e enchendo o saco, que consegui financiamento para pesquisa. Acho que a gente tem que brigar por isso, mas sabia também desses limites. Então eu já tinha ciência que ir para a Palestina talvez não fosse uma possibilidade nem para os meus recursos financeiros e nem para o programa de pós-graduação. E aí, conversando com os colegas no final do ano, eu acho, me falaram que tinha uma turma assim legal de professores da Universidade do Chile que eram palestinos e que o Chile era a maior comunidade palestina da América Latina. E isso me chamou bastante atenção e foi uma forma assim meio de resolver as duas coisas. Eu saía do Brasil para pesquisar palestinos, fazia algo novo e ao mesmo tempo estava dentro das possibilidades do programa. E foi assim, então assim, foi basicamente isso que fez eu ir parar no Chile, né? E aí, claro, né, descobri que era essa comunidade a maior da América Latina, foi um peso muito grande na decisão de onde fazer essa pesquisa, né? Porque o Chile não outro lugar da América Latina, ou até mesmo pensar Brasil. E aí a estadia, né, o processo de estar no Chile, eu fiquei primeiro 3 meses, depois eu voltei mais 2 vezes por 1 mês, se eu não me engano, no mestrado, no doutorado eu voltei de novo, e foi um processo assim, complexo, difícil de várias formas, em vários níveis assim diferentes. O primeiro, eu acho que e aí foi um grande aprendizado, né, para minha vida enquanto militante, que é e aí a autocrítica à esquerda, né? Essa noção de que a causa palestina é uma causa da esquerda e que as pessoas palestinas vão estar sempre no enquadramento de militantes ou de pessoas em vulnerabilidade ou de, enfim, né? Que tivesse ligada bem essa noção também que é construída a partir do Yasser Arafat, que era o líder da OLP, como, enfim, né? A ideia do guerrilheiro. E aí eu chego no Chile e encontro uma comunidade extremamente rica, majoritariamente de direita. Enfim, né? Foi um choque muito grande. A gente acaba essencializando também, né? Um pouquinho essa ideia do sujeito. E, enfim, é o que a gente né? Enfim, busca não fazer, mas é quase impossível, assim. Não, com certeza. É o que a gente mais faz na antropologia. E eu sempre dou esse exemplo para os alunos. Eu falo, olha, não é uma coisa, não achar, a gente lê os textos e pensar, e fica essencializando, não, eu nunca vou fazer isso. Daí eu falo, então, deixa eu contar para vocês. Vai que eu cheguei lá achando que era todo mundo. Agora eu vou encontrar um monte de Che Guevara. Cheguei lá, o dono da Coca-Cola era palestino.
E era verdade, era nesse nível, assim, né? Tomar, eu falo, gente, eu não tô acostumada com qualquer trabalho de campo, porque rolou champanhe vendo as cordilheiras, assim. Gente. Era um nível Nossa. de riqueza que, inclusive, acho que eu nunca mais vi na minha vida. Proporcionando E- experiências, né? Proporcionando experiência. Eu lá com a minha bolsa, né, de mestrado para financiar tudo, juntei uns trocados trabalhando em bar e fui daquele jeito. Consegui um colega professor que tinha me orientado na graduação, conseguiu mediar lá com o filho dele que morava no Chile, um quarto alugado barato para mim. E a pesquisa foi se desenvolvendo a partir da minha chegada na comunidade. Foi uma chegada assim também bastante. Eu acho que uma coisa que a gente fala pouco é como a inserção de campo na antropologia é algo muito difícil e vocês ainda têm a experiência, né, quem faz antropologia nas ciências sociais, de ter uma prévia da graduação. Mas a gente tem que pensar aqui que eu tinha saído do curso de História, eu tentei fazer algo parecido com etnografia, que não tinha nada de etnografia na graduação, assim, não era nem história oral, nem etnografia, era um mix de várias coisas. E então foi a minha primeira experiência também de campo, né? E aí é interessante pensar isso, assim, olhando hoje, faz 10 anos exatos isso, como que foi esse processo de inserção. Eu lembro as pessoas na universidade falaram, vai na igreja. Eu pensei, nossa, o que eu vou lá fazer na igreja? E aí comecei a ir pra missa. Ia pra missa todo domingo, e aí na missa eu conheci umas pessoas, da missa esse campo foi expandindo, eu percebi que a região em torno da igreja era uma região majoritariamente de comércio e de comércio palestino, e aí a partir disso, junto com a bibliografia, né, eu fui mapeando a presença palestina como comerciantes na região, até para entender por que essas pessoas eram majoritariamente de direita, né, qual que foi o processo histórico do Chile e o processo de chegada desses imigrantes e de construção desses imigrantes nesse lugar que fizeram com que eles se tornassem, enfim, né, fossem adeptos ao liberalismo. Então, assim, foram várias. Eu acho que o mestrado foi o momento mais formador da minha vida, porque foram vários tapas na cara, foram várias desilusões, essencialismos que foram quebrados, ao mesmo tempo que foi incrível, assim, porque eu até acho que em algum momento eu escrevi assim que a Rua Patronato era um pedacinho da Palestina, e depois no doutorado eu fui pensar essa construção do lugar, né, dos espaços, como a gente transforma os espaços e como eles construíram uma pequena Palestina dentro do Chile. E foi ali também que eu aprendi a tomar café árabe, aprendi a fazer café árabe, que muitas vezes as pessoas chamam de café turco, né? Aí é a briga, né? Então, nunca fale para o palestino que aquele café é turco. Eu aprendi, nem para o turco que o café é árabe. Eu aprendi que o café é árabe. E assim, todo o aprendizado e toda também as tretas do campo, né? Que a gente fala pouco, as dificuldades de inserção, as dificuldades de sair disso, as complexidades do campo. Então, eu lidava com um grupo muito rico dentro da igreja, que eram esses comerciantes, que já não eram mais comerciantes de rua, eram donos de grandes empresas, políticos influentes no Chile. E, ao mesmo tempo, na esquina, tinha uma barraquinha de refugiado, palestinos também, vindos da Síria não, desculpa, do Iraque, de um campo de refugiado péssimo, assim, de circunstâncias péssimas, vendendo doce na esquina, e essas pessoas nem se comunicavam, assim. E aí, enfim, foi a partir disso que deu, inclusive, esse insight para eu pensar as formas distintas de ser palestino na diáspora e como existia uma disputa entre essas formas de ser palestino. Então, acho que foi, assim, o grande momento formador da minha vida. Né? Agora indo para uma pergunta mais leve. Durante a sua carreira, você passou por diversas cidades do Brasil e por diversos países. E a gente queria saber qual o seu prato favorito desses todos os lugares que você já passou e qual seria a culinária que você considera a melhor entre esses países. Nossa, que difícil essa. É porque foi todo o Brasil também, né? Aham. Foi Santana do Foi. Livramento até o Pará enfim, né? Até Manaus. Até Manaus. Pará não fui, mas quero ir um dia. Palestinos do Pará que me ouvirem, me chamem. Eu não achei comunidade lá, senão eu tinha ido. Puxa vida.
fica difícil. Eu acho que são duas, talvez. Eu gostei muito acho que era sambaqui de bamba. Aquele peixe que vem de Manaus era muito bom. Bom e barato, né? Que é uma coisa que torna o prato mais gostoso ainda. Na vida do bolsista. Do bolsista, isso é incrível, Faz a diferença, Você né? paga R$20 num peixe gigante, você fala, nossa, isso que é vida? Mas eu acho que a comida que eu aprendi a comer, embora... E aí isso é interessante, a pergunta de vocês, que é a macluba, que é um prato palestino, mas que eu conheci no Brasil, viajando entre as comunidades palestinas. E é um prato, vai berinjela, batata, frango, dá pra fazer com frango, com carne, com arroz, enfim, é um prato, depois se jogam lá na internet, bem típico palestino, super gostoso. E eu acho que foi esse, eu tô até pensando, eu comi muito, eu como bastante, e as pessoas, os palestinos, eles gostam muito de servir, né, de tratar bem a visita. Então, isso é maravilhoso, para mim é a combinação perfeita, porque eu como muito, eles me alimentam, então é tudo ótimo. Foi o campo que coube perfeitamente para todas as necessidades, né? Com certeza. Bom, agora, enfim, né, algo constante nas discussões em sala, né, que a gente tinha, né, tanto em Antropologia 2, quanto em outras antropologias, né, que você ministrou também, era o orientalismo, né, não só como uma prática intelectual, mas também como produtora ontológica do Ocidente. Mas também por ter uma presença fortíssima na academia contemporânea, mesmo depois de quase 50 anos do texto do Said, né, acho que tem 47 anos que ele fez a publicação. Não sei fazer a conta. Eu lembro que eu fiz essa conta quando eu fui fazer a pergunta, né? Agora. Mas você comentou uma vez em sala sobre como você era constantemente chamada para mesas e bancas, enfim, que envolviam o tema geral Ásia. Mesmo que, né, a temática de pesquisa seja bem oposta, na verdade, né? A ideia geral de Ásia, enfim. Você acha que isso... Como você enxerga essa questão agora, né? E você acha que a academia brasileira ela tem melhorado nesse sentido? É difícil essa, né? A piada eu sou muito ruim de geografia, então eu tenho até medo de errar a piada, mas se eu não me engano é do meridiano de Greenwich pra lá é tudo meu, que aí todo mundo me chama pras bancas do meio do mundo pra lá, né? Do meio do mundo de forma bem arbitrária, né? Então, enfim, continua meio igual. Eu fui vendo no Lattes, né, várias participações em banca, assim, sobre Japão, sobre China, Coreia. E coisas, assim, que, né, eu não sei, assim, como isso fazia sentido pra pessoa que solicitou a sua presença na banca. Não que não faça sentido, né, você, com certeza, avaliou de maneira adequada, mas acho que, em certa medida, né, como isso se distancia das pesquisas, mas como que, né, isso tá como parte produtora, até na mentalidade da pessoa que tá produzindo isso, né? Porque se ela tá entendendo o Oriente dessa forma, então ela continua replicando esse orientalismo. Eu acho que assim, com certeza, né, tem dois lados, né? Um é o orientalismo, é essa ideia de que é tudo igual, que é isso, né? Da metade do mundo para lá, esse povo é todo igual, é tudo muçulmano, então chama essa menina aí que trabalha. Inclusive, isso já rendeu, assim, piadas boas, né? E justificativas também muito interessantes, porque eu submeti já trabalho para GT de muçulmano, mas chegava lá os palestinos que eu tava eram cristãos. Mas era aprovado porque os que eu trabalhava, né, no mestrado. Era aprovado porque ninguém sabe. Todo mundo acha que todos os palestinos são muçulmanos. Então, assim, já utilizei isso também a meu favor, né, para conseguir, enfim, né, aprovar projeto, né, mas, claro, né, eu sempre fui muito honesta, né, eu tô brincando aqui, mas eu fui honesta nisso. Mas eu sinto que, assim, quando eu falo, se eu não entrar nesse detalhe, por exemplo, se eu vou falar um resumo que o meu objetivo é falar de identidade palestina, de deslocamento, se eu não falo nada, as pessoas já pressupõem que essa galera toda é muçulmana. E depois que eu entrei que eu fiz o doutorado, aí sim, né, ficou bem dividido entre muçulmanos e cristãos. Mas enquanto eu estava no mestrado, era 70% cristãos e só 30% muçulmano, mas esse enquadramento é o tempo todo. E isso, com certeza, né, a piadinha à parte, mas é puro suco de orientalismo, né? É você enxergar essas pessoas como se fosse todo mundo igual, todo mundo igual as blogueiras sempre falam, né? Que elas sofrem muita violência na rua, as pessoas veem elas de véu e mandam elas voltar para o país delas. E elas são brasileiras, é isso, né? O Islã não é um país, né? É bom a gente sempre reafirmar isso. Mas, então, assim, eu acho que tem esse lado do orientalismo terrível, né? Que faz com que essas coisas aconteçam.
Por outro lado, eu acho que a gente acaba se especializando em pensar essas outras formas não ocidentais, assim, né? Os outros não brancos, os outros... Eu gosto do termo da Vergé, né? Que são pessoas de cor. Porque ele é um pouco mais abrangente, eu acho que pensando o racismo, que é um dos temas que eu trabalho, mas pensando também a experiência de pessoas de cor, né? E a Vergé vai falar que ela usa esse termo para não reforçar o centro da branquitude, então nem tudo é branco, então a gente vai pensar essas cores, né? O que pode ser um pouco dúbio, mas beleza, né? A gente poderia questionar esse termo, mas eu acho ele mais adequado porque os palestinos, inclusive, se reconhecem como pessoas olivadas, pessoas marrons e muitos outros grupos das populações asiáticas, né? Então, acho que, por um lado, a gente acaba entrando para esse lado desse debate, assim, que fica muito à margem. Até porque no Brasil, por exemplo, quando a gente discute o racismo, a gente está pensando na experiência do racismo brasileiro. Então, estamos pensando muito a experiência de pessoas negras e indígenas. E aí eu tô extrapolando isso um pouco mais para pensar um racismo que não é necessariamente fenotípico, é também de origem, né? Igual fala Horaci Nogueira. Ele pode ser de marca ou de cor, de origem, né? E, enfim. E aí eu acho que a gente vai aumentando esse leque, né? Para além disso, tem uma curiosidade, porque são temas legais. Então, assim, tem um professor que é super parceiro meu amigo, a gente faz parte do GEAFRAS, que é o grupo de estudos em Ásia, e aí a gente acaba, África e Ásia, né? E aí eu sempre falo, pode me chamar para essas bancas, porque eu adoro ler coisas, inclusive sobre o Japão eu fui lendo Lesser, Jeffrey Lesser, como tem similitude das imigrações árabe com a japonesa. É um texto que eu indico para as pessoas, que é a formação da identidade nacional, acho, da identidade brasileira. O outro é Brasilidades, enfim, foi pesquisando essa noção, né, do que é o Brasil, né, como o Brasil não é uma coisa só também, que ele tem uns textos que ele vai comparar a imigração árabe e imigração japonesa, e pra gente parece algo muito louco, assim, tipo, como assim, pessoa, o que tem a ver? Mas eu vejo que, nossa, tem processos muito parecidos, inclusive da mobilidade, né, as pessoas chegavam de navio em Santos, pegavam o trem, ia pra dentro do Brasil, ia trabalhar no interior, como mão de obra. Os japoneses, muitos foram trabalhar no campo, né, os palestinos depois criam essa lógica do mascateio, mas são coisas interessantes, assim, dá pra gente pontuar e pensar também esses outros que não faziam parte do discurso de identidade nacional, que era importar mão de obra europeia para embranquecer o país. Então, acho que é isso, a gente acaba se ligando a esses debates, né, desses outros pessoas de cor, de outros povos asiáticos, porque as pessoas esquecem que os palestinos são asiáticos, né? As pessoas pensam apenas leste asiático, né? Quando a gente fala no Brasil em quem são os asiáticos, provavelmente vão te responder que são coreanos, japonês e chinês. Acabou. Muito, olhe lá, um vietnamita vai entrar no meio, né? Mas ninguém pensa Rússia, ninguém pensa todos aqueles países, né, que estão para lá do leste europeu, né? É a Ásia. As pessoas esquecem disso, e que a Palestina já está dentro desse continente. Então, acho que são dois movimentos. Um é o orientalismo mesmo, por isso que eu faço a piadinha, mas o outro também é isso, começar a dar conta de uma totalidade que muitas vezes nós não somos especialistas, mas acabamos indo para esse caminho. Eu me recordo, assim, de algumas discussões que a gente tinha com a professora Andréia, né? Ela falando que ela desgostava um pouco desses caminhos comuns que a gente tinha dentro da universidade, que é aquela coisa, a gente estuda a caneta, depois estuda a ponta da caneta, depois estuda o tubo da caneta, e a gente se prende, né, a esse processo de, às vezes, reduzir, às vezes, a nossa pesquisa só aquilo, ou a gente mesmo é só aquilo, né? E acho que esse processo pode ser muito interessante, assim, de pensar como a gente é capaz, sim, de expandir, né, as nossas atuações, né, enfim. Na nossa próxima pergunta, na sua tese de doutorado, você aparece com a interseccionalidade, aparece na sua tese de doutorado como uma ferramenta analítico-metodológica. E você reforça ainda sobre como você foi atravessada por diversas categorias como raça, classe, gênero, origem, geração, e você também se viu nessa encruzilhada. E, ou seja, o antropólogo ou antropóloga, eles sempre são sujeitos dentro de uma relação que é altamente complexa, e isso demanda uma responsabilidade de nós. E a gente queria que você falasse um pouco sobre essa importância de se situar tanto no meio da pesquisa quanto no texto que a gente produz, e como isso acabou afetando o seu trabalho. Difícil. Vocês leram tudo?
tudo. Tô brincando. Não dava pra ler tudo, era muita coisa. Bom, eu acho que assim, a interseccionalidade, eu acho que ela chegou como uma resposta, assim, para além de... É isso, eu uso ela como método, então, de análise e também como um método para reunir essas distintas questões que foram aparecendo no meu trabalho de campo e também como forma analítica, né? Ela tem esse, eu acho, esse viés que possibilita. Muitas pessoas falam que ela é uma forma, assim, de olhar, né? De pensar o mundo. Para mim foi uma grande resposta para os vários caminhos que o meu trabalho de campo tinha, assim, rumado, porque, por um lado, eu trabalhei com grupos muito distintos, né? Como vocês falaram, foi do Chuí até Manaus, também na Palestina e no Chile, porque é isso, né? Eu não quis ceder nada, quis abraçar o mundo e continuei com todos os lugares. E então eu vi, assim, questões muito distintas no campo. Teve questões de diferença de classe, de conflitos de classe social dentro do trabalho de campo, é isso que eu falei, né? Isso já aparecia no mestrado, mas ficou mais nítido para mim no doutorado. Como eu estava trabalhando com um grupo de gente rica, enfim, né? Isso, com muitas posses. Do lado ali, tinham pessoas vivendo situação de refúgio, dormindo num quarto, assim, do tamanho desse estúdio. E, ao mesmo tempo, ali confeccionavam os doces que eles vendiam por R$ 5 na rua, numa barraquinha de camelô. E essas questões foram ficando mais latentes para mim. Mas não eram só questões, por exemplo, de classe, né? Como eu falei aqui, né, na pergunta anterior. Tinha esse viés também, esse atravessamento racial, que era isso. As minhas interlocutoras falavam, não, porque a gente tem uma dificuldade de se reconhecer no Brasil, porque chega aqui no IBGE, umas falavam que eram amarelas, elas falavam até riem quando eu falo que sou amarelo, porque amarelo é o japonês, é isso, né? As outras falavam que eram pardas, daí falava, é porque eu sou marrom, mas pardo no Brasil é um pardo negro, né? Então, assim, descendente africano. Então, afro-brasileiro, né? O termo correto. Mas, enfim, essas questões também emergiam por um lado, do outro lado emergia, então, a religiosidade, porque a gente fala muito na interseccionalidade, né? Gênero, raça e classe. Mas tinham questões de gênero, tinham questões de raça, tinham questões de classe social, mas também tinha o fator religioso, essa diferença religiosa. Isso se sobrepunha. E eu estava trabalhando com a pergunta central era basicamente como que as pessoas se sentem ou como que elas se constroem palestino fora da Palestina. E aí eu via que não é uma pergunta simples, né? E aí isso era atravessado por questões, assim, múltiplas questões. E eu tive uma dificuldade muito grande, tanto de organizar os dados e o processo de escrita, de entender o que estava acontecendo e depois de produzir uma análise sobre isso. E quando eu comecei a ler as autoras do feminismo negro norte-americano, que traziam a teoria da interseccionalidade, foi uma luz, assim, para mim, porque eu falei, poxa, olha, aqui tem uma coisa que é isso que elas estão falando. E elas e eles, né, inclusive tinha um grupo de homens discutindo a masculinidade palestina. Eu falo, meu Deus, eu não tô contando do que tá acontecendo aqui, porque tem alguém falando em tipos de masculinidade, eu não quero ser o provedor, eu não quero casar, eu não quero, enfim, rompendo com a família. Era muita treta, né? Eu brinco que eu trabalho só com tretas. E aí isso aparece, assim, como um meio incrível, assim, uma teoria incrível que organiza o pensamento, as coisas que eu tinha ali de uma forma ainda muito desconectas, né? E aí ali eu comecei a perceber que é isso, né? O que a Kimberly Crenshaw fala, né? É uma via que está como encruzilhada, né? Tem vários atravessamentos. E essas coisas, não existe uma hierarquia das opressões. Mas a gente tem que entender essa complexidade. Então, quando eu trabalhava, por exemplo, com maternidade palestina, não era só aquela mulher que era mãe e muitas vezes tinha, sei lá, o filho vitimado pelo sistema de apartheid ou com medo do genocídio israelense. Mas era essa mulher que tinha marcado no corpo dela que ela era palestina por causa da origem, então ela sofria racismo, sofria com sexismo e sofria, enfim, com pobreza, ou não sofria com a pobreza, mas eu lembro que isso, assim, ficou muito evidente para mim no campo, quando teve uma manifestação em 2019 no Chile, e as mulheres falavam que elas sofriam uma dupla opressão, e elas falavam que era de raça, de gênero, por sermos mulheres sendo palestinas. Então, eram essas mulheres dessa elite palestina chilena, mas que tinham essas formas
formas de opressão. Então, não necessariamente também vai carimbar ali todas, né? Vai dar check em todas as opressões, mas entender essa complexidade, esses atravessamentos. E trabalhando com isso, né? Claro, nós antropólogos sempre nos colocamos muitas vezes externos ao pensamento que a gente está desenvolvendo, a teoria, mas eu acho que é muito interessante quando nós somos interpelados pelos grupos, né? E um dos momentos eu acho marcante para mim foi quando as pessoas falaram que eu não era branca, né? E eu me reconheço como uma mulher não branca, mas sempre foi uma questão, inclusive porque no Brasil a mestiçagem é um espaço assim de muita discussão. Tinha muitas questões pessoais sobre isso, mas elas falaram, olha, você inclusive parece mais com a gente, que era essas pessoas que elas chamam de azeitonadas, né? E aí o cabelo crespo, então foi interessante assim ver essas pessoas me lendo meu corpo. Em relação a gênero, eu já tinha passado por outras leituras do corpo feminino e era muito marcado assim como eu consegui, isso para mim foi algo que ficou nítido, que eu tinha acesso ao movimento político, porque o meu corpo era lido como esse corpo que orbita ali o espaço do público, do masculino. Então eu não era assim, uma mulher apta para um relacionamento dentro daquele grupo de homens que eu trabalhava, né? E é isso, assim, né? Eu pergunto, eu era mulher naquele grupo? Porque eu era uma militante com 20 homens militantes. Então, esse enquadramento enquanto um corpo masculino, né? Esses atributos que eram conferidos à masculinidade. Da ideia do público, da ideia da oratória, do fazer político. E aí eu fui primeiro percebendo, né, ao olhar para os meus dados de campo, para construir a minha análise, e depois sendo indagada pelas interlocutoras, pelos interlocutores, mas também percebendo na análise como que foi que esse meu corpo foi se construindo dentro do campo, né? Como alguém que era externa à comunidade, mas que tinha algumas entradas. Por que que eu tinha certas entradas e não outras? Por que que eu tive tanta dificuldade, por exemplo, no trabalho dentro das mesquitas, como na mesquita de Florianópolis, principalmente com as mulheres? Eu lembro que eu queria entrevistá-las, elas falavam, não, já teve uma outra antropóloga que veio aqui, lê lá o que ela escreveu. Mas não é assim que funciona. E ninguém queria falar comigo. Bom, também me vestia tudo errada, né? Coisas que a gente vai aprendendo, né? E, enfim, e aí, hoje é uma teoria, inclusive, que eu não consigo nem me desvencilhar, assim, pensar um mundo sem pensar em interseccionalidade, para mim é algo muito difícil, porque eu acho que inclusive, a forma como passei a me entender, assim, no mundo e produzir análise. Não sei se eu te respondi. Foi complexo até na minha cabeça. Essa. Mas respondeu sim. Bom, outro ponto também, né? Você foi professora substituta aqui no Departamento de Antropologia e Arqueologia, além de provavelmente também ter dado várias aulas durante os estágios ali de mestrado, doutorado, né? E agora você é técnica aqui no acervo técnico do Museu de Arqueologia e Etnologia. A gente queria saber o que você prefere. É mais legal dar aula? É mais legal ser técnica? Não sei. Pô, essa pergunta é difícil, né? Vocês querem me pôr numa saia justa? Eu ainda estou no probatório. Ai, olha, eu amo dar aula. Não, com certeza, sim. Eu posso falar isso que eu já falei para minha chefe. Não é mais segredo. Isso não é segredo. E também, imagina, né? Isso não me comprometeria. Mas eu acho que é a felicidade da minha vida. É o meu dia mais feliz, é o dia que eu me arrumo mais, inclusive. Eu percebo isso, assim, é muito legal, porque a gente aprende muito. A gente fica... Eu vejo que reforça até a nossa juventude, sabe? Atualiza. Assim, são várias coisas. É uma troca que eu acho que eu aprendo muito em sala de aula. Porque muitas vezes as pessoas pensam, o professor vem e ensina, né? Não, nossa, todas as aulas eu aprendo pra caramba. Seja no método, na metodologia, né? Como que eu tenho que ser didática em sala de aula, ou como que eu tenho que me portar em algumas situações, na mediação de alguns temas. Então, assim, tanto um aprendizado como docente, mas um aprendizado da troca mesmo de experiência, das vivências com os alunos e alunas, enfim, dos debates que são levantados em sala de aula, das questões que são colocadas.
temas. Cada vez, assim, cada aula eu saio e penso, nossa, hoje eu aprendi várias coisas novas, assim. E eu acho que isso é muito incrível. Então, com certeza, essa é a resposta. Embora eu goste muito também do trabalho dentro do museu, né? Porque eu nunca tinha trabalhado como... Aliás, eu já tinha tido uma experiência ali de quase um ano como antropóloga, mas foi muito voltado para a parte, assim, de mais burocrática e teórica de pesquisa, que foi uma pesquisa que eu desenvolvi sobre suicídio de trabalhadores bancários, era no direito do trabalho, era uma coisa, assim, bem distante da minha prática, assim, né, comum, dos meus temas mais recorrentes. Mas foi super interessante também. Agora, dentro do MAI, primeiro que eu entrei na etnologia indígena, né, que caiu assim, eu sempre brinco que eu tenho pena dos meus bolsistas, porque a gente tá aprendendo junto. E pra mim foi um baita aprendizado, assim, eu sempre quis me envolver com a etnologia indígena. Confesso que eu sempre tive medo, porque na UFPR a gente tem, assim, uma equipe, né, uns professores de renome na etnologia. A UFPR é conhecida por ser, assim, um grande centro de etnologia indígena, o que dá um pouco de medo na gente que não é etnólogo, chegar e opinar em algo, né? Mas uma vez que eu entrei no trabalho e fui obrigada, né, e assumi a etnologia indígena, esse ter que dar conta também te gera uma responsabilidade, um se mover para poder se formar nisso, para não errar, né? Então, também foi um período, tem sido, né, um período de muita aprendizagem, incrível, assim. Bom, eu acho tudo lindo, né? Tudo é bonito, tudo eu gosto. Por outro lado, tem coisas que eu já pensava, assim, é muito doido pensar que há 10 anos eu conversei com um colega meu, que inclusive vai estar defendendo, fazer propaganda, ele vai defender em breve a tese dele, o Rafael Pacheco, que trabalha com chetás, e conversava com a Edilene também as similaridades do genocídio chetá com o genocídio palestino, principalmente ali o ano de 48, foi o ano de expulsão, que faziam transferência forçada dos palestinos em caminhão, igual fizeram os chetás, envenenavam, enfim, matavam as pessoas de várias formas. Estar no MAI me propiciou, por exemplo, trabalhar com essa pesquisa, né, que é o que eu estou desenvolvendo como pesquisa individual hoje, já à frente da organização do catálogo Chetá e do catálogo Mbiá-Guarani. Também tem outro projeto que a gente tem feito com o IFAM, que é das canoas, da Igamiri, e nesse projeto, inclusive na semana passada, a gente teve com a comunidade Avá-Guarani, Terra Roxa, tivemos na cidade de Guaíra também, e são outros lugares que eu já conversava muito com a Carol Mira, que é uma colega que também foi minha colega do mestrado, e a gente trocava muita ideia sobre as similitudes dessa zona de guerra, né, palestina, que os Avá têm enfrentado nessa região ali do Paraná e Mato Grosso do Sul. E é impressionante, assim, como também existe pontos, inclusive a ideia de retomada de terras, de território, disputa por território, do próprio genocídio. Tá no museu também me propicia pensar tudo isso e trabalhar com essas pessoas. Então, realmente, assim, tem sido um ano incrível de trabalho. Eu amo dar aula, mas eu também gosto muito desse... Pô, na semana passada eu passei umas 7 dias na comunidade Avá-Guarani fazendo esse trabalho, assim. Então, Acompanhei realmente... pelo Instagram, foi muito legal. É difícil eleger qual que eu gosto mais. Gosto muito dos dois. Você pode ter o melhor dos dois mundos, né? Eu tenho o melhor dos dois mundos agora, né? Porque eu trabalho no MAI e dou aula na pós. Infelizmente, com isso eu perdi a graduação, mas um dia a gente volta. Assim eu espero. Todos nós. O seu doutorado foi feito em 2 partes, pelo que você cita. Uma parte é offline e outra parte online, por assim dizer. E função da pandemia de Covid-19, né? E você foi também orientada pela professora Letícia Cesarino, que é uma referência nessa área. A gente queria saber como que você enxerga essa transição do offline para online no seu campo, porque isso é uma virada nas formas que a gente vê a pesquisa antropológica, principalmente a prática etnográfica. A gente queria saber como foi essa mudança para você e também a gente queria saber se você acha mesmo que é possível fazer uma etnografia em mídias digitais. Tá, são várias perguntas. Vamos lá. Se é possível fazer etnografia em mídias digitais, eu acho que sim, com certeza. Eu acho que o trabalho da Letícia mostra isso de forma, né, incrível, excepcional. Eu até brinco que no começo as pessoas ficavam me chamando para falar do trabalho da Letícia. Eu cobria, tipo, como foi a sua vida como orientanda da Letícia? Eu vou mandar esse podcast para ela, daí ela vai dar risada.
uma pessoa, inclusive, incrivelmente humilde, assim, que me ajudou muito, assim, abraçou meu trabalho, abraçou minhas loucuras de rodar trocentas cidades, enfim, foi muito bacana. E uma coisa que eu aprendi com ela, inclusive, foi... E aí, duas coisas que ela me ensinou, né? Uma é que o meu trabalho não é de antropologia digital, então, assim, não posso ajudar muito vocês com dicas teóricas, aí vocês vão ter que ler o trabalho dela. A outra coisa que ela me ensinou, que foi fundamental, era essa ideia de rastros digitais, que na verdade é uma teoria da Fernanda Bruno, mas que era assim a possibilidade de seguir os rastros das pessoas. E eu acho que isso assim casou muito com as ideias que eu já tinha, porque eu já trabalhava com noções de trajetórias. Então eu pensava sempre o meu trabalho com os palestinos como uma pesquisa com as trajetórias de vida, porque quando você está trabalhando com autorreconhecimento identitário, ele é muito variável de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Então eu tentava entender como aquele grupo, a partir da sua trajetória de vida, fosse no refúgio, fosse enquanto imigrante, fosse, sei lá, a partir das diferenças geracionais ou de gênero, como essas pessoas se entendiam como palestinos. Pensar então rastros, mais uma vez, se atrelava muito a essa ideia da trajetória das pessoas. E na pandemia, eu comecei meu trabalho de campo então em 2019, salvo engano, na Mesquita de Florianópolis. Eu fiz uns 6, 8 meses de trabalho, cheguei aí para o Chile para retomar o trabalho no Chile. Fiquei um mês no Chile para acompanhar, mas fugiu o nome agora, o estalido social, né, que foi quando a galera foi para a rua para pedir a deposição do Sebastião Pinheira e uma nova constituinte. Quando eu volto do Chile, então nesse contexto ali, janeiro de 2020, um mês depois, estoura a pandemia. E aí é isso, né? Tinha acabado de fazer as disciplinas obrigatórias e tava para sair a campo, rodar o mundo. E aí veio uma pandemia e eu fiquei em casa, primeiro bem perdida, né? Acho que como todo mundo, achando que ia acabar em 3 meses. Na minha cabeça eram 15 dias. Pensei, Sim. nossa, tá ótimo. Vou descansar um pouquinho. Vamos Mas não. dormir, vamos só ter aqui, né, um descanso da gripe. Enfim, né, foram 2 anos. Um ano em Florianópolis foi um ano muito fechado, assim. Eu tinha também o meu filho pequeno, tinha asma, então pra gente era um medo muito grande. Ele tinha 1 ano e 4 meses. Um ano e 4 meses, salvo engano, quando começou. Automaticamente todo mundo foi pro online. E nesse momento eu estava me aproximando das instituições políticas, porque a princípio eu tinha pensado em fazer um mapeamento da América Latina completa. Então eu acompanhava a COPLAC, que é uma instituição latino-americana, acompanhava a FEARAB, eram umas instituições, enfim, né, de palestinos latinas. E aí foi muito interessante que todo mundo começou a fazer reunião de Google Meet, né, enfim, todo mundo foi pro digital. E eu fui também junto com eles. Aí pedi para entrar nos grupos de WhatsApp, alguns eu já estava, outros eu entrei depois. Comecei a assistir as lives de todo mundo. Foi muito perturbador, inclusive, porque todo mundo começou a produzir conteúdo, então eu não dava conta de cobrir o conteúdo. Eu lembro que às vezes eu ia jantar e eu colocava o meu celular tocando a live e o gravador do lado para ele gravar o áudio da live para eu ouvir depois. Claro que eu nunca ouvi isso, né? É um material de campo, né? Eu lembro que eu estava em aula há pouco tempo atrás, o professor Miguel, né? Enfim, a gente estava conversando sobre a galera que começa a gravar o campo, né? Aí você pensa, a pessoa grava 24 horas do campo, você acha que ela vai assistir 2 anos de campo? Nunca vai Ninguém conseguir. consegue fazer isso. Nunca vai dar conta, é né? impossível. E aí eu comecei nesse momento, assim, um movimento muito perdida, assim. Com o tempo, eu fui percebendo que as organizações políticas palestinas começaram a tomar as redes sociais. E aí eu trabalhei principalmente com 2 grupos, que foi a Juventude Palestina, a Sanaúd e a FEPAL. E eu percebi que esses grupos, assim, para além de reuniões pontuais de organização política online, as pessoas começaram a criar grandes redes sociais, assim, páginas com um volume, assim, muito bom nas redes sociais. E a gente fazia trocas em alguns momentos. Algumas pessoas que eu conhecia até me procuraram para algum post ou outro, fazer ali uma assessoria teórica. Rolou um curso nesse período que eu dei um curso em parceria com a FEPAL, um curso de formação histórico, assim, sobre o contexto de colonização da Palestina.
Palestina. E aí a gente teve, então, uma aproximação online e teve também esse movimento realmente das pessoas saírem do offline, né, da rua para as redes sociais. Isso permanece até hoje. Hoje são páginas com milhares de seguidores. A página da Sanaúde tinha, sei lá, uma centena de seguidores. A FEPAL era um negócio, assim, muito pequeno, assim. A FEPAL era grande, né, como um movimento organizado nos lugares. Estava num processo de rearticulação política também, reorganização, mas era muito físico. E aí isso toma o virtual de uma maneira, assim, incrível. E foi assim, foi engraçado ver muitas pessoas idosas, né? Tudo aquilo que a gente lembra da pandemia, né? Que não sabe fechar o microfone, e aí começa a conversar com a esposa. Porque eu lembro, acho que era na Coplac, que era assim, 60 mais, sabe? E as instituições também estavam muito, né, não tinham sido renovadas em termos de geração. E o próprio processo de aderir ao online fez com que eu acho esse movimento de renovação fosse mais orgânico. Porque os jovens estão na internet, né? Isso que é a verdade, estão nas redes sociais. Eu comecei a acompanhar, pelo menos acompanhar assim de maneira direta, a FEPAL, a Juventude de Saúde, nessa época da pandemia também, né? O negócio foi crescendo e eu não sei, assim, pelo menos eu comecei a acompanhar no Twitter, no Instagram e foi indo, né? E hoje é cotidiano, assim, né? Sim. Então, assim, finalizando, né, dessas voltas, mas essa ideia de seguir os rastros digitais, eu acho que foi muito bom como recurso para mim, porque eu sabia que eu não estava fazendo um campo, e aí todo esse material, então, que era um material que poderia ter sido perdido, como muita gente que não teve como fazer campo nos 2 anos, 1 ano e meio de pandemia, se transformou em material etnográfico. Então, se transformou em dados de campo, que depois eu produzia etnografia, né? E aí, a saída foi essa, assim, entender que como se eu tivesse seguido as pessoas do offline pro online, e foi muito interessante depois ali, acho que foi em novembro, dezembro de 2021, que foi quando eu comecei a viajar para cobrir todas as cidades, que eu já conhecia todo mundo. Então, e aí eu fui conhecer fisicamente pessoas que eu conversava, que eram meus amigos, que fazia 2 anos que eu trocava ideia com essas pessoas no WhatsApp, enfim, né, no Instagram, no Facebook. A gente já tinha feito vários Google Meet, e inclusive eu faço essa reflexão, né, que eu entrei na casa das pessoas primeiro virtualmente, depois que eu fui materializar isso, assim. Então, acho que foi uma experiência muito incrível, assim, eu sou muito grata também a Letícia por ter propiciado, assim, essa condução até desse ordenamento dos dados de campo, para eu poder ter esse aproveitamento do trabalho e organizar, né, isso, né, que é o papel do orientador, e ela fez super bem, né, assim, organizando a minha cabeça. Muitos autores, intelectuais e acadêmicos, a partir dos acontecimentos mais recentes, eles têm revisto a posição deles acerca da questão palestina, desde autores judeus que antes se identificavam com o sionismo, até colegas professores aqui da UFPR. Assim. Ainda assim, o lobby sionista tem mostrado sua força nas investidas em direção aos teóricos, né? É como a Judith Butler, que é judia, mas que começou a ser investigada pela UC Berkeley por antissemitismo, e aqui no Brasil com os casos correlatos na PUC de São Paulo, além da influência do Stand With Us na mídia e na política nacionais. Como que você encara o dever do intelectual, do acadêmico e das próprias universidades nesse momento, né? Qual que é o caminho que a gente tem que seguir para além de marcar uma posição? Assim, acho que essa pergunta é bastante difícil, assim, porque para mim é uma obviedade, né? Bom, eu já também falei da onde, e vocês perguntaram antes, né, sobre a inserção da gente no trabalho, né? Eu acho que é fundamental deixar claro o nosso lugar, de onde a gente vem, de onde a gente parte o nosso olhar. Então, vocês já sabem que eu milito oficialmente desde os 13 anos. Então, para mim, é óbvio que é importante se comprometer e se colocar no mundo, né? Gosto muito, enfim, né, desse pensamento, assim, de que não dá pra gente ser indiferente, né? Ao mesmo tempo, hoje, eu acho que depois de 7 de outubro de 2023, vai fazer agora 2 anos, né? Não sei quando o episódio vai ao ar, provavelmente já vai ter 2 anos do genocídio palestino, desse genocídio, né? Porque a gente tá falando muito o genocídio como se ele fosse exclusivo, né? Como eu falei, em 2008 teve outro, em 2014 teve outro, enfim, né? 48 teve um grande genocídio,
genocídio, que foi a Nakba, que hoje os palestinos falam em Nakba contínua, inclusive. E eu acho que, assim, não dá para ser indiferente perante o genocídio. As pessoas que são indiferentes ao genocídio, para mim, assim, tem alguma coisa muito errada nisso, né? E o papel da universidade, eu acho que como formadores do pensamento e do pensamento crítico, porque a gente não está formando qualquer coisa aqui dentro, né? Creio que é fundamental a gente romper com o lobby sionista, se colocar, não apenas marcar, né, favorável aí ao fim do genocídio, à libertação do povo palestino, mas criar ações que viabilizem isso de alguma forma, né? Então, seja esse podcast que vocês estão fazendo agora, seja uma palestra, um debate em sala de aula, ações extensionistas, né? O professor Fábio Bacila da história faz trabalhos incríveis de extensão, de exposição sobre o genocídio, e agora a gente está organizando um curso pela USP. Então eu acho que é fundamental que a universidade se coloque como um agente de formação do pensamento crítico, e isso envolve, né, na atualidade, o debate sobre o genocídio palestino, né? Não tem uma pessoa que não tenha ligado a televisão esse ano e visto o genocídio passando na televisão, né, nos canais abertos. E como que a gente não vai falar disso, né? É necessário se posicionar e furar o lobby, porque a todo tempo vão ter ameaças, vão ter boicotes. Teve a vinda do Ilan Pappé agora para o Brasil e foi altamente, assim, caíram em cima, né, tentando cancelar a Flip São Paulo, né, cancelar as palestras dele, enfim, a todo momento, né, invadindo live. Por outro lado, eu vejo que a gente tem um sucesso muito grande hoje, porque eu lembro que há 3 anos, eu começava todas as palestras online dizendo que não íamos aceitar nenhuma forma de violência, que íamos desligar a pessoa e barará, e tinha muitas coisas que eram invadidas. E eu vejo que nós estamos cansando o lobby também, porque eles estão vendo que a gente vai continuar fazendo e que a gente vai tirar a pessoa, expulsar a pessoa da live, que as outras pessoas não têm aceitado, inclusive eles têm feito menos, pelo menos aqui a nível de UFPR, né? Em São Paulo a coisa ainda pega fogo, mas menos invasões, menos pronunciamentos, já sabem que a universidade não vai aceitar ser um espaço de propagação de racismo, de xenofobia, islamofobia. Isso, islamofobia. Então, eu acho que, sim, a gente tem muito trabalho pela frente, mas vejo que tem muito avanço também. Hoje mesmo, à noite, tem encontros do Núcleo de Estudos Palestinos. A gente conseguiu fortalecer um núcleo, fazer um núcleo, institucionalizar coisas que antes, é isso que eu falei para vocês, né? Há 10 anos, quando eu pedi uma orientação para pesquisar a Palestina na história, uma professora me falou que orientava somente sionismo. Se eu quisesse orientação sobre Palestina, não dava. Sempre com aquela saída, né? Desculpa, não sei orientar esse tema. Não é o nosso papel de professor não saber orientar o tema, né? Nós, professores, temos que orientar o que vocês querem trabalhar, né? Já passou a época que o coitado do aluno tinha que ser escravo da pesquisa do professor, né? Embora a gente saiba que às vezes ainda acontece, mas nós somos remunerados, né? E os professores trabalham para formar vocês e para acolher as pesquisas de vocês, para instrumentalizar as pesquisas de vocês, como eu citei aqui no meu processo de orientação, né? Uma pessoa que nunca estudou Palestina orientou e contribuiu de forma muito produtiva com o meu trabalho. Então, eu acho que são vários caminhos assim que a gente tem pela frente, mas os avanços também, só pelo número de pesquisadores de Palestina hoje no Brasil, eu acho que isso é incrível, assim, é um ganho muito grande. Desde outubro de 2023, o genocídio palestino tem se implementado de forma ampla e se tornou o mais bem documentado da história. Várias chefias ministeriais de Israel têm se posicionado de forma a promover uma intensificação desse processo, inclusive, e há poucos dias a ONU finalizou um relatório comprovando a prática realmente de um genocídio na região. E além também dos atuais e importantes posicionamentos do Brasil no cenário internacional e na abertura da Assembleia Geral da ONU. Mais uma pergunta um pouco difícil, mas quais você acha que vão ser os próximos passos a partir de agora? E talvez uma outra pergunta difícil, qual seria talvez a solução para esse dilema e talvez por fim do genocídio palestino? Que é o ponto, né? Acho que todo mundo pensa em onde isso vai dar, Sim. né? E a gente,
enfim, né, como a gente tentou botar um pouquinho na pergunta, às vezes é um pouco difícil a gente querer até fazer essa pergunta, né? Porque Aham. onde a gente pensa que vai dar em tudo isso, né? A gente, enfim, tem o receio, né? É bem, realmente, assim, eu acho que é um processo, são coisas bem difíceis, né? Primeiro, né, é absurdo que agora o relatório da ONU diga é genocídio. Depois de tantas 2 décadas, anos, né? né? Precisa Não, morrer. 2 anos nesse momento, 2 anos, né? mas também décadas Aham, de ocupação e genocídio. Já faz algum tempo que houve as publicações de que reconhecia que era apartheid. Claro, é sempre um ganho que a ONU, como uma instituição de peso, e aí é complexo, né? De peso, pelo menos no nome, internacionalmente, chancele isso realmente é um genocídio. Porque, inclusive, as pessoas ainda utilizam a ONU como um agente neutro. Então, quando a ONU vem e fala, é verdade, né? É isso que soa para o mundo. E isso tende a promover boicotes de vários países a Israel e o reconhecimento do Estado palestino, que é o que a gente tem visto nas últimas semanas, inclusive, né? Um aumento disso. Embora a gente saiba que a ONU é muito contraditória, né? Primeiro que ela faz a partilha, em 47, Pois é. a resolução 81 que cria o Estado de Israel, que instaura, né? Porque o processo de colonização já vinha se findando, mas hoje ela tem esse papel, assim, de apaziguador. Então tem um lado, assim, importante nisso, foi muito tardio, com certeza. É absurdo, assim, porque são centenas de milhares de pessoas mortas e desaparecidas, porque a gente fala ali eu acho que agora deve estar na casa dos 60, 70 mil mortos oficiais, mas o The Lancet publicou, né, uma notícia já faz alguns meses, dizendo que esses dados eram extremamente subnotificados e na época ali eles calculavam, salvo engano, vezes 3. E hoje, assim, falam-se já em mais de ali 2, 3, 4 centenas de milhares de pessoas mortas. E os desaparecidos, né, que não são contabilizados, além das mortes secundárias, né, porque sempre contabilizam, muitas vezes, né, contabilizam as mortes diretas. Então cai a bomba aqui e aí matou a pessoa nesse momento, e aí essa pessoa entra numa morte direta, mas não necessariamente a pessoa que perdeu um membro e depois esse membro vai ser amputado, vai se infeccionar, barará, e vai morrer meses depois, vai entrar como uma morte direta do genocídio. Então a gente sempre tem que problematizar esses dados, né? Ao mesmo tempo, então, essa posição da ONU torna favorável algumas coisas. Por outro lado, a gente vê que os Estados Unidos o tempo inteiro vetando, agora com Donald Trump, mais difícil ainda. Já era muito ruim antes, né? E isso é uma coisa, assim, que é muito importante frisar, porque não importa qual é o presidente dos Estados Unidos, se é direita, esquerda, qual a cor do presidente, eles continuam sendo sempre aliados de Israel, né? A gente tem que lembrar que o Obama é o rei do drone, né? Sim. Então, assim... E ganhou o Nobel da Paz ainda. assim, Fazendo né? o que fez. Então, estatisticamente, assim, o cara que mais, salvo engano, não sei se mudou, mas era o que mais atacou o Oriente Médio, né? Então, é muito complexa a situação. Por outro lado, pensar uma resolução é algo mais difícil ainda, né? Sim. Eu confesso que quando veio o 7 de outubro e o Hamas fez uma ação que, inclusive hoje, pensando analogamente às ações Ava Guarani no Brasil, eu tenho pensado como ações de retomada de terra, e foi muito, muito legal, assim, muito massa mesmo ver o Ilan Pappé dar a palestra dele na Flip e lembrar que o território que o Hamas entra em 7 de outubro é um território palestino. E Nos acordos de Oslo, esse território não era da... Então, isso que a gente não está nem falando assim, que tudo é Palestina, né? Sim, A gente está usando exatamente. ali 67, estamos usando Oslo para dizer que aquele território é palestino. E foi muito bom, assim, ouvir, né, como você falou antes, né, dos autores judeus israelenses. Então, o Ilan Pappé é um cara que é judeu israelense, que era professor na universidade em Israel e que é um exilado porque ele divulgou a barbárie da Nakba. E ele usou o termo retorno para se referir à ação do Hamas. E aí depois, no dia seguinte, eu entrevistei ele e uma das perguntas foi, nessa entrevista, eu espero que saia na Vibrant só no ano que vem, mas enfim, né, já foi encaminhada para publicação. Mas uma das questões é essa, assim, que perguntei para ele, olha, o que você chama de retorno aqui no Brasil está sendo chamado de retomada. Porque é isso, são terras que são dessa população e que estão sendo reapropriadas, né, estão sendo retomadas. Então, enfim, né,
né? Só para explicar esse conceito. Mas a partir então dessa ação do Hamas, a expectativa de muitos nossos pesquisadores eram assim, nós tínhamos duas possibilidades na frente. Uma que era o genocídio, que viria um genocídio. A outra era que era um movimento de retomada, era um movimento que ia dar visibilidade à Palestina e retomada de terras. E a gente sabe hoje o que aconteceu, né? Isso abriu porta, infelizmente, né, para o genocídio. Eu acho que assim, acho que isso é uma coisa que eu posso falar, pelo menos os meus colegas, ninguém imaginava que isso fosse durar 2 anos com as pessoas caladas, né? Então, é muito desestimulante ver um genocídio acontecer há 2 anos e achar que isso vai parar, porque a ONU publicou uma nota dizendo que é genocídio. Ao mesmo tempo, os palestinos, eu acho que a gente tem que perguntar para os palestinos, né, e palestinas o que eles propõem. E o que eu tenho visto é que se antes existia uma proposta de 2 estados e de 1 estado, então a Autoridade Nacional Palestina e as organizações atreladas à autoridade defendiam a proposta de 2 estados, como foi feito em Oslo, hoje a gente vê assim, desde outubro, os discursos rumando cada vez mais para um estado. Então, um estado único, um estado pluriétnico e plurirreligioso, como é o Brasil, né? Sim. Como é a maioria dos estados, né? Porque o problema é que o modelo de estado colonial que Israel criou é um estado unicamente para pessoas de fé judaica e etnicamente. Ele é exclusivo religiosamente e etnicamente, né? Porque você tem que ser judeu para ser um cidadão israelense. E isso é bastante fora do comum, inclusive, nos estados modernos, né? Então, a ideia é tornar a região um estado único com direitos iguais. E aí, isso sim, né? Caso isso se concretize, a gente vai ter que estar muito atento e fiscalizando constantemente, porque hoje existe um estado de apartheid. Hoje, dentro do que é chamado de Israel, né, do que convencionou esses estados, os 22% dos palestinos que vivem dentro dessa região têm direitos diferentes, seja direito de aquisição de propriedade, de deslocamento, de mobilidade, várias coisas. Então, assim, que configura, aí, como os relatórios internacionais falam, o apartheid. Então, a gente vai ter que estar muito atento para que, se isso acontecer, que eu acho que é a melhor saída, não se replique o regime de guetificação e de apartheid. A gente vê que mesmo antes de antes de 1948, né, em especial, durante o processo de ida do povo judeu à região, havia, sim, em certa medida, né, principalmente no começo, havia uma paz em coexistência, né, até que em certo momento isso se desloca a criação do Estado de Israel. Sobre o que você falou, né, da imigração dos judeus, né, o Nour Massalha, nos livros dele, tem um livro que é Palestina 4.000 anos de história, e o outro é Palestina através dos milênios, que ele vai retomar essa ideia da Palestina como um lugar plurirreligioso e étnico, né? Então, ele vai retomar essa Palestina, que é uma Palestina onde havia convivência de vários grupos religiosos distintos. Que é isso que eu falei para vocês, né? Tem muito cristão na Palestina. Tem ali o Triângulo Cristão, ela é um país majoritariamente muçulmano, mas tem judeus, tem cristãos, tem ateus, tem, enfim, né? E tem vários grupos étnicos também convivendo. Então, o problema se dá quando começa a colonização sionista, né? Que aí, assim, na virada do 19 para o 20. Finalizando a nossa entrevista, nós do Petcast temos uma brincadeira que a gente normalmente faz, que é o bate-bola jogo rápido, que a gente faz perguntas pra você e você fala com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ai, meu Deus, eu me senti tipo de frente com Gabi. É meio isso, mas... Qualquer semelhança não é mera coincidência, não. Tá. Ai, meu Deus. Tá pronta? Não, né? Mas vamos lá. Esse é o objetivo, né? Não estar pronta. Ok, um livro. Pele Negra, Máscaras Brancas. Um livro seu. Meu, Manual da Palestina. Um ritual familiar. Ah, meu Deus. Puxa vida. Acho que é fazer comida. Aí, Fanon ou Said? Fanon. Um templo religioso. Puxa vida. Ah, meu Deus. Acho que é a Mesquita Al-Aqsa. E uma cidade. Tem que ser uma só. Acho que é Jerusalém. Aluno insuportável é aquele que... Ai, meu Deus. São tantas opções.
Aluno insuportável? Puxa vida, essa vocês me pegaram. Deixa eu ver. No geral, eu me dou bem com os alunos. Mas é aquele que me enche muito o saco com mensagem. Eu peço uma coisa, a pessoa faz outra trocentas vezes. Eu acho que é isso que me cansa. E um aluno bom é aquele que... É aquele que faz a gente repensar tudo, né? Que dá um baile no professor, você volta pra casa pensando, meu Deus do céu, eu preciso estudar. Um autor preferido. Vai repetir, né? Vai ser o Fanon, todo mundo Fanon. sabe. E agora um autor que você odeia. Theodor Herzl. É. Essa foi bom, fácil também. Um medo. Um medo? Eu acho que eu tenho medo de morrer, mas eu não tenho medo, assim, de... Eu acho que deixar de existir deve ser muito ruim, né? Não necessariamente como eu vou morrer. Eu sou ateia, né? Daí é ruim, né? Eu gosto de existir no mundo. É um sonho. Um sonho? Puxa vida. Deixa eu ver. Voltar pra Palestina. E um conselho para os alunos. Olha, gente, vocês parem de reclamar de fazer prova. Essa história me persegue. Essa é uma piada interna, quase. Tô brincando. Puxa, sejam bem críticos, estudem muito, leiam livros, pega o livro na biblioteca, assim, dá uma cheirada nele pra você ter uma alergia. É uma experiência incrível, assim, tem que parar de ler só PDF que faz mal. Excesso de tela, assim, eu só tô me sentindo agora muito mãe. E sejam críticos e vão pra rua também, não fiquem só em casa jogando videogame. Nossa, eu fui muito mãe agora. Eu acho que é isso, já tô mudando de geração, tá dando uma distinção grande. E uma palavra que te define. Puxa vida, não sei. Nossa, isso é difícil. Que bom que não tem tempo. Falo demais, é que aí não é uma palavra, né? Então, como é que era? Então, vou contar aqui a piada. Quando eu fui fazer aula de Libras, o professor me deu um apelido, né? Porque você tem que ter o seu nome em Libras, tem que ser dado por um surdo, né? E aí o meu nome é o B, que é, né, o Bzinho, assim, é assim, porque eu sou tagarela. Acho que funciona bem esse. Bom, e pra finalizar, do rio ao mar. Livre, né? Livre. Palestina livre já. Mas é isso, gente. Então, finalizamos agora o mais novo podcast do Petcast, né? Entrevistando a professora Bárbara Caramuru Telles. A gente quer agradecer a professora, a gente quer agradecer ao departamento de comunicação e o setor de comunicação da UFPR, enfim, ao técnico Daniel por ter proporcionado pra gente essa oportunidade. E é isso, gente. Muito obrigado, professora, por ter dado essa entrevista pra gente. A gente gostou bastante da experiência de estar conversando com você agora. Obrigada, gente. É isso. Valeu aí. Tchau, tchau.